Paz, Senhor, queridos, pastora Sinara da Igreja Pentecostal Tempo de Orar, glória a Deus, o Senhor nos trouxe aqui novamente para ministrarmos uma palavra ao seu coração, e logo após vamos estar orando por você, apresentando seus anseios, suas preocupações, suas necessidades perante o altar do Senhor, crendo na intervenção divina, crendo que o Senhor vai entrar com providência e vai ministrar vitória aí sobre a sua vida, sobre a sua história. No Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo 40, diz: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Queridos, é forte demais essa passagem. Vemos aqui que Jesus acalma a tempestade. O Senhor, ele chega perto dos seus discípulos e diz para eles: Vamos para o outro lado. Note que na fala de Jesus aqui, em momento algum, ele disse para os discípulos: vamos tentar atravessar, vamos tentar chegar do outro lado, vamos ver se a gente consegue. Mas ele foi contundente: vamos para o outro lado. A ordem era para chegar do outro lado. Eu creio que o Senhor sabia o que estava por acontecer ali naquela travessia. Mas se a ordem era para chegar do outro lado, independente das circunstâncias adversas, da tempestade, o Senhor não havia perdido o controle da situação. Assim como o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele não perdeu o controle da situação aí na sua vida, na sua história. Por mais que as dificuldades sejam grandes, o Senhor manda te dizer: Alabassuri Micai, Ele continua com o controle de tudo nas mãos dele. Basta apenas você confiar. Eles deixam a multidão, entram neste barco e Jesus, ele entra também. Só que Jesus, aqui no versículo 38, diz que ele vai para a popa daquele barco, deita sua cabeça sobre um travesseiro e dorme. É comum quando nós vamos dormir, é algo indispensável, para todos nós, uma noite de sono. E é comum a gente dizer, quando nós vamos dormir, nós estamos indo descansar. É comum falarmos isso, porque é verdade, você vai descansar não só o seu corpo, mas também a sua mente, né? E o Senhor estava ali então naquela popa fazendo o quê? Aquele barco, descansando. É claro que Ele queria ensinar algo para nós aqui. De repente eles são açoitados por um forte vento, as ondas se lançam sobre aquele barco, o barco vai se enchendo de água, aqueles discípulos entram num desespero tremendo e alguém agora se lembra que Jesus está naquele barco, então eles vão até a popa daquele barco e despertam o Senhor. E a fala deles aqui é fala de grande pavor. Eles estão praticamente gritando: Mestre, mestre, o Senhor não está importando que morramos? Faça alguma coisa, mestre. E o Senhor, com a maior tranquilidade, se levanta, repreende o vento e diz ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então é a hora que ele pergunta para os seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não aprenderam a ter fé? Ainda não tendes fé? Sabe o que o Senhor estava querendo dizer com isso? Vocês não me conheceram hoje, vocês não me conheceram ontem, vocês já têm grande vivência comigo, vocês já presenciaram tantos milagres, vocês já presenciaram, eu estou conjecturando, é claro, eu curando, libertando, transformando. E agora vocês, por conta de uma tempestade, estão aí nesse total desespero. Vocês não aprenderam ainda a ter fé? E eles ficam apavorados, perguntando uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui nessa passagem grandes lições, mas eu queria falar ao seu coração apenas duas, queridos. Primeiro, Alabassuri me cantarabassai. Queridos, aquele barco não iria afundar. Por quê, pastora? Porque Jesus estava lá. Jesus estava naquele barco. A pergunta é: Jesus está no barco da sua vida? Jesus está no barco da sua história? O Senhor está no controle realmente da sua vida? Realmente no controle da sua história? Se a resposta for afirmativa, sim,
Jesus está no barco da minha vida, está no controle da minha história. Então pode aquietar o seu coração, porque independente das circunstâncias adversas, esse barco não vai afundar, porque Jesus está nele. Alabassuri Micael, ele é especialista em causas impossíveis. E a segunda coisa que eu quero falar da parte do Senhor é quando o Senhor, ele chega naquele barco, ele vai para a popa, ele estava querendo nos ensinar uma lição, que em meio às tempestades da vida, em meio às tribulações da vida, não adianta você se desesperar, se descabelar, não. A forma que você precisa encarar tudo isso é descansando, literalmente no Senhor. Se você entregou, se você orou, se você está, alabassuri Micai, na dependência do Senhor, descansa, confia, porque você tem um Deus que peleja por você. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui novamente falando da tua palavra, do teu nome, Senhor. Pai, eu apresento a tua filha, o teu filho para as suas mãos, juntamente com as causas impossíveis, com as situações, ó Pai, conflitantes que muitas vezes tem apresentado aí no caminho dele, no caminho dela. Em o nome de Jesus eu oro na área de cura, na área de operação de maravilhas. Espírito de enfermidade, o Senhor te repreenda. Junta toda a sua bagagem e sai agora, em o nome de Jesus. Abra aí as portas que porventura estavam fechadas. Libera aí as vitórias que porventura estavam retidas. Entra aí, meu Deus, com providência neste lar, nesta vida, com autoridade, alabassuri Micai, e visita ele e ela, manifestando o sobrenatural do Senhor. É isso, ó Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam manifestos sobre a sua vida, a sua família, desde agora, como para todos sempre. Amém. Não se esqueça, descanse no Senhor. Se o Senhor está nesse barco, esse barco não vai afundar. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.